Olá, pessoal. Professora Edilene, professora de Biologia. Olá, alunos da EJA. Vejam, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as células. Na nossa última aula, nós estudamos sobre a origem da vida. Nós compreendemos um pouco sobre as teorias da origem da vida. No conteúdo anterior à origem da vida, nós havíamos visto algumas características que são necessárias para que o ser seja considerado um ser vivo. E nós vimos que uma das características necessárias é que esse ser seja composto por célula, ou seja, ele seja formado por célula. Nós vimos que todos os seres eles são formados por célula, com exceção dos vírus, que são seres acelulares. Por isso, eles não estão nessa categoria dos seres vivos, por eles não apresentarem células. Quais são as estruturas básicas que nós temos das células? As células elas são formadas por membrana plasmática, citoplasma, que é onde nós encontramos os organoides, e o núcleo. A estrutura celular. A palavra célula foi ouvida pela primeira vez em 1665, quando Robert observou uma amostra de cortiça. O que é essa cortiça? É um material que é utilizado nas rolhas das garrafas. Então, diante do grande número de orifícios que a gente pode observar na imagem, ele percebeu que parecia como se fossem favos de mel. Então, ele chamou um deles de células, que essa palavra vem do latim de célula, onde significa quarto pequeno. Muitos outros fragmentos foram analisados ao longo dos séculos seguintes. Então, o fisiologista Schwann e o botânico Sheldon começaram a avaliar esses estudos e propuseram a teoria celular, que foi idealizada em 1839, quando eles lançaram como proposta a teoria celular. O que diz a teoria celular? A teoria celular, ela diz que todo ser é formado por célula e que a célula é uma unidade básica da vida para todos os organismos. Decifrando essa célula. Então, as células elas são unidades morfológicas dos seres vivos, onde elas têm forma e função específica. Elas são originadas de células pré-existentes através do processo de divisão celular. Tem citoplasma, onde no citoplasma nós vamos encontrar as organoides, que desempenham diversas funções. Possui material genético chamado de DNA. Esse material genético ele é encontrado no núcleo dessa célula, onde nesse material genético vai estar as informações hereditárias, que são transmitidas de uma célula para a outra. A classificação das células. As células podem ser procarióticas ou eucarióticas. Qual é a diferença de uma para a outra? As células eucarióticas, elas são as células que são compostas por membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. O núcleo ele vai estar revestido por uma carioteca, ou em alguns livros vocês podem encontrar com o nome de membrana nuclear. Essa membrana, ela meio que separa, organiza esse núcleo para que ele não fique disperso no citosol que nós encontramos no citoplasma. Já as células procarióticas, elas apresentam membrana plasmática, apresentam citoplasma, mas o núcleo dela vai estar disperso no citoplasma. Por quê? Porque esse núcleo ele não vai apresentar a carioteca ou a membrana nuclear. Então, ela não vai ter essa separação, essa organização desse material genético. Então, esse material genético ele vai ser encontrado disperso no citoplasma. Quais são os seres que apresentam células procarióticas? As bactérias. Nós, seres humanos que fazemos parte do reino animal, nós apresentamos as células eucarióticas. Os fungos, os protozoários, todos os vegetais, eles apresentam células eucarióticas. Só as bactérias e cianobactérias que apresentam as células procarióticas. Essas células eucarióticas também vão estar divididas em outros dois tipos de células, que são a célula animal e a célula vegetal.
A estrutura da célula animal e das células vegetais são bem idênticas. A única diferença é que as células vegetais vão apresentar algumas estruturas que nós não as encontramos na célula animal. A célula vegetal apresenta, por exemplo, a parede celular, que é responsável pelo processo de celulose. Ela apresenta também o cloroplasto, que participa do processo de fotossíntese. E nós encontramos também na célula vegetal o vacúolo, onde esse vacúolo ele é responsável por armazenar a água e nutrientes. Essas estruturas nós não encontramos na célula animal, elas estão presentes apenas na célula vegetal, que faz com que nós possamos diferenciar uma célula da outra. Os organismos unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, como o próprio nome já diz, única célula, apresentam uma única célula. Que organismos são esses? As bactérias, alguns fungos. Já os organismos multicelulares apresentam várias células, muitas células, multi ou pluricelulares, que são a mesma coisa. Então, nós, os seres humanos, apresentamos muitas células. Nós, seres humanos, por exemplo, apresentamos milhares de células. Então, nós somos multicelulares. Vamos fazer uma pequena revisão do que foi visto. Então, a teoria celular. O que diz a teoria celular? Que os seres vivos são formados por células. E que essas células são unidades morfofuncionais. E que uma célula dá origem a outra célula, ou seja, ela necessita de uma célula pré-existente. Quem é que corresponde a essa teoria celular? Os seres vivos. Quem é que está em exceção, que não se enquadra nessa teoria celular? Os vírus. Por quê? Porque os vírus são acelulares, eles precisam de uma célula para se desenvolver. Eles não são compostos por células, não são formados por células. As células, elas apresentam unidades básicas. Quais são as partes básicas da célula que eu falei para vocês? A membrana plasmática, o citoplasma, o material genético que nós encontramos no núcleo. Esse material genético, ele vai estar disperso no citoplasma quando a célula ela é procarionte, e ele vai estar organizado, delimitado por uma membrana nuclear quando essa célula é eucarionte. A célula eucarionte, ela pode ser animal ou vegetal. O que diferencia a célula animal da célula vegetal? Na célula vegetal, nós vamos encontrar a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. No citoplasma, nós encontramos, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, as organelas. Nós temos aí o nome de algumas organelas, como mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, mas essas organelas nós vamos estudar numa próxima aula, ok?